A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 195 de nosso podcast, lemos o capítulo 20 do segundo livro de Reis, o capítulo 31 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 144. Capítulo 20 do segundo livro de Reis. Por aquele tempo, Ezequias adoeceu, beirando a morte. Veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Decida as coisas de tua casa, já que morrerás e não mais viverás. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de como caminhei na tua presença, em verdade e pureza de coração, fazendo o que era bom aos teus olhos. Ezequias se desfez em grande pranto. Mas antes que Isaías tivesse atravessado o pátio central, veio a ele uma palavra do Senhor: Volta e diz a Ezequias, príncipe de meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescento 15 anos a teu tempo de vida e te livrarei, a ti e a esta cidade, da mão do rei dos assírios. Protegerei esta cidade em consideração a mim e a meu servo Davi. Isaías mandou trazer um emplastro de figo. Trouxeram-no, colocaram-no sobre a úlcera e Ezequias ficou curado. Disse então a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curou e de que no 3º dia poderei subir à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este será para ti o sinal do Senhor, de que sua palavra se realizará. Queres que a sombra avance ou recue 10 graus? Disse Ezequias: É fácil para a sombra avançar 10 graus. Prefiro que recue 10 graus. O profeta Isaías invocou o Senhor, que fez a sombra recuar 10 graus em relação ao ponto em que chegara no relógio solar de Acás. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, tendo ouvido que Ezequias estava doente, enviou cartas e um presente a Ezequias. Ao chegarem, Ezequias alegrou-se e mostrou aos mensageiros todo o seu acervo, a prata, o ouro, os perfumes e os ungüentos, o arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada que Ezequias não lhes
mostrasse em sua casa em todo o seu domínio. O profeta Isaías veio então ao rei Ezequias e disse-lhe: Que te disseram aqueles homens e de onde vieram? Ezequias disse: Vieram de uma terra longínqua da Babilônia. Ele respondeu: Que viram em tua casa? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em minha casa. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Virá o dia em que tudo quanto há em tua casa, tudo que teus pais acumularam até hoje, será levado à Babilônia. Nada restará, disse o Senhor. E dos filhos que saírem de ti, dos filhos que tu gerares, levarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: É boa esta palavra do Senhor que proferiste. E ponderava: Haverá assim paz e segurança durante a minha vida? O resto dos atos de Ezequias e todas suas proezas, e como fez o reservatório de água e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Ezequias adormeceu junto de seus pais. Seu filho Manassés tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 31 do segundo livro de Crônicas. Terminadas as celebrações, todo Israel que se encontrava aí partiu para as cidades de Judá. Reduziram a pó os pilares, derrubaram os postes sagrados e destruíram os lugares altos e os altares em todo o lugar de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, até o fim. Depois todos os israelitas voltaram, cada qual para suas propriedades em suas cidades. Ezequias designou as diversas turmas de sacerdotes e levitas seus respectivos postos, e a cada um dos sacerdotes e levitas as suas tarefas para os holocaustos e os sacrifícios de paz, para o serviço para a ação de graça e o louvor junto às portas do acampamento do Senhor. Destinou também parte da propriedade do rei para os holocaustos, os de cada manhã e de cada tarde, os de sábado, das luas novas e das festas, como está prescrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo que habitava Jerusalém entregar as porções dos sacerdotes e dos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E quando esta ordem se espalhou, os israelitas trouxeram em abundância as primícias do trigo, do vinho, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo. Trouxeram também o dízimo de tudo em abundância. Também os israelitas que moravam nas cidades de Judá entregaram o dízimo de bois e ovelhas e o dízimo das ofertas votivas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, depositando-as montão por montão. No terceiro mês começaram a amontoar e no sétimo mês terminaram. Quando Ezequias e as autoridades chegaram e viram os montões, louvaram o Senhor e Israel, seu povo. E quando Ezequias perguntou aos sacerdotes e levitas a respeito daqueles montões, Azarias, o sumo sacerdote da casa de Sadoc, respondeu: Desde que começou a entrega dos tributos à casa do Senhor, comemos à vontade e ainda sobra, pois o Senhor abençoou o seu povo e por isso sobra tanta coisa. Então Ezequias deu ordem para preparar salas de depósito na casa do Senhor. Prepararam-nas, e os tributos, os dízimos e as ofertas sagradas foram entregues fielmente, e o prefeito sobre elas era o levita, Conenias, com seu irmão Semei como segundo, Jaiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Gesmaquias, Maate e Banaías eram os fiscais às ordens de Cononias e seu irmão Semei, por determinação do rei Ezequias e de Azazias, prefeito da casa de Deus. O levita Cora, filha de Genna, porteiro da porta oriental,
cuidava das ofertas voluntárias oferecidas a Deus para administrar os tributos reservados ao Senhor e as coisas santíssimas. Era auxiliado por Edem, Miniamim, Jesua, Semeias, Amarias e Sequenias nas cidades sacerdotais, para distribuírem fielmente as porções aos seus irmãos, segundo as turmas, as grandes e pequenas. Desde que registrado entre os varões de 3 anos para cima, todos os que iam diariamente à casa do Senhor para prestar serviço nas respectivas funções e turmas. Os sacerdotes eram registrados segundo os seus clãs e os levitas, de 20 anos para cima, segundo suas funções e turmas. Eram registrados com todos os nenéns, mulheres, filhos, filhas e toda a assembleia, porque por sua fidelidade se consagravam no serviço sagrado. Quanto aos sacerdotes aaronitas nas terras comunitárias, em torno de suas cidades, havia em cada cidade homens designados nominalmente para entregar a porção devida a cada varão sacerdote aos levitas registrados. Assim procedeu Ezequias em todo o Judá. Ele fez o que era bom, reto e fiel diante do Senhor seu Deus, em todos os seus empreendimentos referentes ao serviço da casa de Deus, à lei e aos mandamentos, procurando de todo o coração a vontade de seu Deus. Assim agia com bom êxito. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para a luta e meus dedos para a guerra. Minha misericórdia é minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador, meu escudo no qual tenho esperado, aquele que submete a mim e meu povo. Senhor, que é o ser humano, para que o reconheças, o Filho do Homem, para que o consideres? O ser humano é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Senhor, inclina teus céus e desce, toca os montes e eles fumegarão. Arremessa um raio e dispersai-os, lança as tuas flechas e desmantela-os. Estende a tua mão lá do alto, livra-me e tira-me das águas caudalosas, do poder dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras e cuja mão direita jura falso. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, com o saltério de 10 cordas eu te salmodiarei. És tu que dás a salvação aos reis, que resgatas Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me do poder dos estrangeiros, cuja boca fala mentiras, e cuja direita é uma direita enganadora. Sejam os nossos filhos como rebentos que crescem na sua juventude, nossas filhas como colunas de ângulo, esculpida para adornar um templo. Nossos celeiros estejam cheios, transbordando de todos os bens. Nossas ovelhas, aos milhares, sejam sem número em nossos campos, e sejam fecundas as nossas vacas. Não haja queda de muro nem brecha, nem gritos em nossas praças. Feliz o povo a quem assim sucede, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no nosso capítulo 20 do segundo livro dos Reis, nós vemos agora a doença de Ezequias e, ao mesmo tempo, o profeta Isaías, que aparece aí. Ele já está agindo nesse período do livro dos Reis, mas agora é evidenciado o seu nome, e o profeta, ele confirma a presença de Deus, lembra? O profeta, ele traz consigo, na sua voz, a palavra de Deus, da qual justamente ele é a voz. Ele não é a palavra, mas ele é a voz. Então, aqui Ezequias escuta do profeta Isaías que o Senhor lhe dará ainda mais alguns anos de vida, porque ele escutou a oração e viu as lágrimas. Lembra daquele pranto afetivo, né? Daquele momento de crise em que você se desafia ainda a acreditar? Essa é a razão. Então o Senhor mostra-se solícito também afetivamente ao seu servo e prolonga aí
mais uns anos de vida a Ezequias. Depois, evidentemente, ele morre, como todo mundo precisa morrer, nós não somos eternos, mas morre feliz, contente, porque aquilo que precisou fazer ele fez. E tinha uma determinação na vida de Ezequias, não é? Que era dizer a si mesmo: enquanto eu reinar, a paz do Senhor reinará comigo. Enquanto eu viver, a voz do Senhor me guiará. Também isso vale para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Também podemos rezar assim? Enquanto viver, a voz do Senhor me guiará. Os meus passos serão dados na orientação da palavra que o Senhor me dirige. Os meus caminhos serão os caminhos do Senhor. Veja que uma pessoa assim muda o mundo do seu lado, porque muda o seu interior. É muito capaz, é muito fecunda no relacionamento com Deus e torna também a caminhada do mundo e das outras pessoas, de algum modo também, mais fecunda. O livro das Crônicas apresenta lá no capítulo 31 que Ezequias agiu com bondade, não é? Com retidão e fidelidade, de acordo com o Senhor, seu Deus. E tudo que ele empreendeu a serviço de Deus, ele fez servindo a Deus de coração. Um coração livre, um coração disponível a acolher tudo sob o olhar de Deus, sem jamais abandoná-lo. Que essa experiência aí do livro dos Reis, meu irmão, minha irmã, num período difícil do exílio para o povo de Israel, também ajude a você e a mim, a nós todos, a viver nesta terra também como exilados, até que um dia saibamos também nós nos deixar encontrar pelo Senhor, nos deixar conduzir por Ele à terra prometida. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!